Olá, nosso Conversa de Peso de hoje vai fazer uma viagem muito especial até o nosso litoral norte gaúcho, mas na verdade uma viagem pela história, não só do nosso Rio Grande do Sul, do nosso Brasil, mas a história do mundo. Meu convidado de hoje, ele é historiador, ele já esteve aqui no nosso Conversa de Peso, aqui no nosso estúdio, conversando com a gente, contando um pouco da sua história, que vale a pena você recuperar. Vai lá no YouTube, recupera essa história, essa Conversa de peso que a gente teve, eu e o Rodrigo Trestar. Rodrigo, ó, que bom te ter de volta conosco e hoje para falar de novidades muito boas, Rodrigo. Bem-vindo. Olá, prazer é meu falar comigo novamente, com o teu público e falar de algo que é muito caro para nós, que é, afinal de contas, é a história, né? Um tema sempre muito... Eu sou suspeito para falar, faço disso a minha vida e gosto muito do que faço. E aí estamos aí com mais um livro saindo, o 13º trabalho, e Décimo sobre... terceiro trabalho, hein? Coisa linda, esse livro Exato. tá bonito aí. Ô, Rodrigo, vivendo disso, né? Exato, a gente tem feito trabalhos, né, já há algum tempo, vivendo disso, né, da produção de livros, de palestras, né, de cursos, tudo ligado a essa área do livro, que eu acho que é muito importante num país que tem poucos, ou não sei se poucos, mas não tem tantos leitores quanto deveria, e especialmente numa área muito importante que é a história. Afinal de contas, se nós não conhecermos a história, se nós não entendermos do passado, nós costumamos cometer erros no presente e prejudicamos muito o nosso futuro, né? Aliás, essa máxima nunca foi tão atual, né? Exato, acho que o Brasil tem um país, historicamente é um país que tem dificuldade de lidar com a sua história e cada vez mais parece que nós temos dificuldade de entender isso, o público brasileiro, inclusive, eu costumo falar sempre isso, acho que já devo ter comentado contigo, o público brasileiro lê muito e sabe, às vezes, mais da história norte-americana, por exemplo, por causa dos filmes americanos, por causa da TV, enfim, do que a própria história, né? Nós temos muito pouca produção brasileira nessa área e inclusive, livros sobre a nossa história não são tão Verdade. comuns, né? São raros aqueles que alcançam os primeiros lugares entre os mais lidos nesta área, que é uma área importantíssima. Afinal de contas, entender todo o processo histórico e por que chegamos aqui é importante para tentar identificar os problemas e poder alterá-los, poder mudar o futuro do país quanto a questões primordiais, né, essenciais, tanto político quanto economicamente, socialmente, enfim. Isso se dá através do conhecimento histórico, né? Já tive a oportunidade de conversar contigo, não só no nosso Conversa de Peso, mas também no Estação Hamburgo. Fizemos em Tramandaí juntos, Exato. um Estação Hamburgo maravilhoso. Sempre muito bom, sempre ter o tom professoral, né, e muito didático na tua fala e na tua escrita também, né, uma escrita de muito fôlego sempre, né, livros muito qualitativos, né, e a gente viu, nossa, tenho acho que quase todos talvez os seus livros, e a gente viu sempre um aprofundamento muito grande das questões, né, uma diversidade do pensamento assim muito amplo também, uma capacidade de trazer para a cena muitas coisas dentro do contexto que tu busca te aperfeiçoar. A novidade, e que também já não é novidade para quem acompanha o teu trabalho, já que pela Harper tu fez uma série inteira falando de história mundial, né? Também alguns ou permeados pelos reflexos no Brasil, em todos eles também. Falamos da abolição, da escravidão, na verdade, também no Brasil. Falamos também dos golpes, né? Dessa história que a gente às vezes conta como uma história sem sangues, mas é uma história que tem muito sangue também, né? Que é a história nacional. E agora a gente está vendo um dos capítulos
Eu ainda não li, já te disse aqui em off que estou louco para ler, que tinha fatalmente estará em minhas mãos. Eu ainda não li essa tua novidade, mas como neto de um pracinha, o assunto da Segunda Guerra Mundial, evidentemente, ele nos é muito caro. Não só pela questão afetiva, mas eu acho que, de maneira geral, a humanidade ela fica perplexa com a possibilidade de um confronto mundial. E, evidentemente, desde que nós nos conhecemos por gente, eu acho que a nossa geração, né, Rodrigo, a gente enxerga como uma nova guerra com parâmetros mundiais como a última delas, uma definitiva, com o advento das armas nucleares, né, da capacidade de destruir toda essa face da Terra várias vezes a partir da doideira de algumas lideranças mundiais, né? Então, a guerra ela é essa questão que a gente preferia que ela não existisse, mas ela de fato ela é transformadora, né? E a última grande guerra, ela possivelmente tinha deixado o mundo melhor. Não sei. Deixo isso para ti desde já começar a avaliar comigo aqui. Ao final de Personagens do Terceiro Reich, o mundo ficou melhor, Rodrigo? A guerra costuma trazer muitos avanços tecnológicos, né? Mas eu não sei dizer se isso traz tanto benefício quanto o número de mortes, né? Porque realmente nós estamos falando de um conflito que marcou o século XX, né? Na verdade, um grande conflito, né? Porque nós costumamos, hoje mais, atualmente a gente costuma lembrar ou entender a Grande Guerra como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como uma grande guerra que percorreu quase todo o século XX. E aí nós podemos englobar tanto a Primeira e a Segunda quanto a própria Guerra Fria, né? Que é um confronto ideológico, mais ou menos como nós vivemos no Brasil hoje, né? Entre extremos, né? A Europa já passou por isso, embora haja focos ainda, mas essa rusga mais forte, a América do Sul, especialmente, está vivendo mais recentemente. E Personagens do Terceiro Reich, ele tem a ideia um pouco diferente dos livros que saem no Brasil sobre essa temática, porque os livros normalmente eles tratam de eventos, né, ou de fatos históricos e suas contextualizações com os personagens ou os nomes dessas pessoas muito conhecidos. Por exemplo, a gente pode citar quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial e de nazismo, a gente fala de Hitler, né, de Holocausto, mas às vezes as pessoas no Brasil, especialmente quando, como a gente já falou, que tem uma literatura mais fraca a esse respeito, há menos publicações a esse respeito, as pessoas desconhecem a história dessas biografias que fizeram esses eventos. E Personagens do Terceiro Reich, ele tenta, eu dividi o livro em capítulos por temática, os que eu gosto de dividir os meus livros, para que o público possa entender. Por exemplo, no capítulo do Holocausto, nós vamos falar de pessoas, da biografia de pessoas que promoveram o Holocausto, seja ele propagando a ideia, a gente vai lembrar do Rosenberg, vai lembrar do Streicher, que é que produzia os jornais antissemitas, e vai passar depois pelo Himmler, que era o chefe da SS, pelo Heydrich, que era o cara que imaginou os campos de concentração, que imaginou a maneira de exterminar populações inteiras, passando pelo próprio Eichmann, né, que é mais conhecido assim pelo processo de mídia que se deu na década de 60, quando ele foi capturado na Argentina. Também passando nesse mesmo capítulo a gente fala muito também um personagem que talvez seja menos conhecido no Brasil, mas é o Rudolf Höss, que é o comandante de Auschwitz. Então nós falamos, a ideia é contar a história dessa loucura toda que foi a guerra, dessa loucura toda que foi o Holocausto, através desses perfis. Afinal de contas, quem foi o Mengele, por exemplo, que é um personagem conhecido no Brasil, né, se refugiou aqui, acabou morrendo sem ser julgado, né, sem ser condenado pelos crimes que cometeu. Afinal de contas, quem foi a Mengele antes de chegar em Auschwitz? Então, essa é a ideia do livro, sempre com as temáticas. Como eu falei, eu gosto muito de dividir os livros em capítulos temáticos para captar mais a ideia, para levar o público leitor, como tu mesmo disse, que é uma marca do meu trabalho, levar esses assuntos que são importantes
de uma maneira em que o leitor que não é especializado, que não tem uma formação técnica na área, né, possa entender e compreender melhor esses processos, né? Então, o livro tem 45 biografias, é um número bastante grande, biografias, e ele tem são 7 capítulos, né? Então, um deles é Nazistas no Brasil, em que eu falo do Mengele, do Stangl, do Wagner, do Kukurs, que até são nomes, às vezes, pouco conhecidos, né? Mas foram comandantes de campos de extermínio que viveram no Brasil tranquilamente, né? Fugiram da Europa com apoio de núcleos nazistas, neonazistas, e inclusive da Igreja Católica. Eles se refugiaram no Brasil. Então, são 7 capítulos, 45 biografias. No final do livro, a segunda parte do livro, tem um glossário de termos usados nessa época, para entender um pouquinho melhor essa questão toda. 170 verbetes de nomes secundários, né, de nomes que são mencionados no livro por um motivo ou outro, que a gente faz um verbetezinho menor para indicar quem foi, enfim, o que fez, e dar uma ideia de quem é esse personagem. Então, é um trabalho muito legal, assim, sou muito grato pela editora 106, pelo Omar, que é o editor, por ter me feito o convite para escrever sobre um tema que eu já tinha escrito antes, dentro de uma outra abordagem, né, que era usar fatos né, não tanto conhecidos, e agora com um novo olhar, digamos assim, uma nova maneira de entender, de contar a história do nazismo na Segunda Guerra Mundial, que é, como eu falei, através desses personagens. E também tem uma questão interessante, eu vou deixar para o público ficar curioso também, a pesquisa iconográfica, a pesquisa de fotografia do livro, eu mesmo fiz em arquivos, e muitas fotos não são fotos comuns desses personagens, são fotos que estão nos arquivos norte-americanos, que foram de álbuns resgatados, né, capturados durante a guerra. Por exemplo, algumas fotos do álbum da Eva Braun, que era a mulher, né, do Hitler. Ela gostava muito de fotografar, de filmar a vida íntima do casal e dos que o cercavam no Berghof. Inclusive, tem um capítulo do livro que fala sobre esses personagens, né, quem era o piloto dele, o motorista, a secretária, o fotógrafo, o ajudante, só sobre essas pessoas mais próximas, que às vezes são desconhecidas do grande público, né, e que deixaram relatos sobre o Hitler, sobre a vida dele, como eu falava, o álbum de fotos da Eva Braun está disponível no arquivo norte-americano em Washington. Então a gente fez essa consulta, essa pesquisa de fotografias para incluir fotos que não são tão comuns desses personagens e incluir no livro, para deixar o livro também com uma visão legal, porque a gente pode ter assim uma ideia do texto, né, de quem é o nome das pessoas, mas olhar para a foto, olhar para as fotos ajuda a pessoa a se situar no tempo. E isso em história é muito importante, né? Eu quero saber do Rodrigo se Hitler morreu suicidado na Alemanha, pré-fim da guerra na Europa, claro, ou se ele veio parar aqui na Argentina, na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o historiador, escritor Rodrigo Trespar.
de Dresbach. A gente já falou sobre isso na outra entrevista que eu fiz com ele. Ele que é também descendente de alemães e que é um pouco de catarse esse negócio de falar da Alemanha nazista, hein, Rodrigo? Isso é um desafio, porque as pessoas associam muito, né, isso mas um alemão, ou descendente de alemães, obviamente, falar sobre o tema, né, sempre um desafio até com a questão toda do Holocausto, que ainda há pessoas que incrivelmente negam, né, Absurdamente. enfim, querem justificar isso. Então, sempre é um desafio de poder apresentar um trabalho sério, né, com responsabilidade que cabe ao historiador, enfim. Tu acredita em inveja branca, Rodrigo? No sentido de que não é assim uma inveja do mal, é aquela coisinha assim boa, porque eu tô morrendo de inveja desse teu cenário do fundo aí, tá? Tá muito lindo essa aí. Ô, Rodrigo, ó, terminamos o primeiro bloco te provocando em relação ao fim de Adolf Hitler, né? Esse que, evidentemente, é o maior nome de toda a história, em que pese eu imaginar que tu trataste ao longo da caminhada da tua escrita de Churchill, de Roosevelt, né? Não tem como a gente... De Stalin, obviamente, né? Não tem como falar... Tem um capítulo sobre ele. Não tem como falar da Segunda Guerra sem falar desses personagens que foram tão relevantes para debelar essa... Eu não sei se chegaste a ver o filme Império do Medo, que fazia uma avaliação de que como seria a Europa lá nos anos 70, 60, 70, se Hitler não tivesse perdido a guerra e fosse hegemônico, né? Enfim, coisas que a gente fica imaginando. Uma das coisas que está no ideário e que já foi alvo de livros, de documentários, de grande parte dos historiadores europeus, latinos e também, evidentemente, judeus, né, que seguem a sua busca, a sua verdadeira cruzada em torno do Holocausto judeu, né, que é, evidentemente, o maior, mais grave de todos, e disparadamente a maior quantidade de mortos nessa guerra, né. O que a gente enxerga é, evidentemente, esse personagem, Adolf Hitler, que em alguns momentos é destacado pelo seu poder de oratória, né? que vai ganhando a confiança, a sua autoconfiança, né? Que vai construindo uma teia, que vai sendo hegemônico, inclusive, no seu exército, já que tem a desconfiança de alguns e vai debelando isso momento a momento, e que teria ali, ao apagar das luzes, ele e sua esposa, né? Cometido o suicídio, né? No seu bunker, né? Momentos antes de ser descoberto pelas tropas aliadas. Algumas pessoas, desses historiadores, dessas pessoas que vivem a Segunda Guerra até os dias de hoje, elas falam da possibilidade de que ele tenha vindo para a América Latina, que tenha passado inclusive pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, de que tenha vivido até os seus últimos dias à beira de um belo lago, na Argentina, por exemplo. E a gente sabe que muitos nazistas acabaram exatamente por viver isso. Joseph Mengele, tu falaste antes, foi um importante personagem de todo esse episódio, que acabou levando aqui no Brasil uma capa lá na revista Veja, nos anos de 1986, levou um personagem da polícia como Romeu Tuma para o Senado Federal, né? Alçou ele é um personagem importante da história do Brasil, né? E depois o seu filho também seguiu na política, enfim. Alguma chance, isso foi tratado no livro, hein? Alguma chance disso ter acontecido ou a gente vai ter que ler o livro mesmo para saber, hein? Eu queria que as pessoas... um dos 7 capítulos é dedicado inteiramente ao Hitler, ao perfil dele, à biografia, e depois eu uso muito material de pessoas que viveram com ele, né, que deixaram suas memórias. Entre eles, o fotógrafo Hoffmann, o Hans Bauer, que é o piloto, o Kempka, que era o motorista. Então, são várias pessoas que viveram durante muito tempo com ele e que deixaram seus relatos sobre as suas excentricidades, digamos assim, né? O que ele comia, como ele dormia, enfim, a relação, inclusive a relação amorosa
com algumas mulheres e por finalmente com a Eva Braun, isso é usado como material para fazer o capítulo do Hitler. É um tema bem interessante, porque isso já, logo quando a guerra estava acabando na Europa, em maio, o próprio Stalin fez questão de promover, dentro de uma operação que se chamou Operação Mito, que era manter ele vivo, porque o regime comunista, o regime stalinista, era tão ou mais cruel do que o nazista. E era preciso continuar encontrando um inimigo comum, né, manter os aliados em alerta, e a própria questão de estar no poder para combater um inimigo, né? Então, o próprio Stalin promoveu isso já nos dias finais da guerra. E isso fez com que uma série de... Eu não digo historiadores, porque todos os historiadores sérios descartam algumas dessas histórias fantasiosas. Mas eu conto no livro como essas histórias fantasiosas, o que é fantasioso e o que não é fantasioso, e que aqueles historiadores sérios tratam como história real e o que é mera especulação midiática. E, aliás, a gente tem que falar isso, né, Rodrigo? Quando esse tema é falado, há muita especulação, porque isso uma é um indústria, tema que né? É uma indústria que vende muito. A Segunda né? Guerra é uma indústria. Especialmente o nazismo e Hitler são palavras que, por si só, o fato de pronunciá-las já chama atenção, mesmo daquelas pessoas que não têm uma noção mais assim real dos eventos, mas já chama atenção. Então, isso é algo que vende muito. Eu tentei no livro contar a história, e aí o leitor vai poder descobrir se ele fugiu ou não, mas a ideia foi desmistificar também algumas coisas. Eu peço aos que me acompanham, que nos acompanham hoje, que vão até as livrarias, que comprem o livro, mas ele tem toda uma questão que a gente conta, então, enfim, da operação que foi feita para divulgar essa questão toda, e conto também a opinião das pessoas que viveram com ele, como eu falei antes, que eu acho que é extremamente importante para entender o porquê do chegar em Berlim, de ficar no bunker, e tudo que vai desencadear com um processo que vai acabar com a Alemanha em ruínas, né? Rodrigo, tem espaço para Getúlio Vargas no livro? A gente tem, porque a gente só menciona, né, porque foi um ditador que estava no comando do Brasil, né? A gente faz uma pequena apresentação, digamos assim. Ele teve uma atitude ambígua ao longo da guerra, né? Primeiro ele tinha uma forma, porque até a Alemanha era um grande parceiro comercial do Brasil, né? A gente vai lembrar do Sul aqui, que tem uma imensa colônia alemã, então era natural que a Alemanha tivesse relação comercial com o Brasil. Boa parte da indústria brasileira no começo era dependente da alemã. A questão dos transportes aéreo e marítimo, os correios aéreo e marítimo, todos eram alemães, né? Então o Brasil tinha uma relação muito forte com a Alemanha. E por outro gaúcho, que é o Oswaldo Aranha, é que o Brasil vai se distanciar um pouquinho não, vai acabar rompendo com a Alemanha e se aproximando dos americanos, né? Mas assim, a ideia é que como era fazer biografias, no caso do Brasil, dos nazistas que viveram aqui, a gente faça uma pequena introdução a esse processo todo do Brasil com as colônias, enfim, com o Vargas, que também era um ditador, estava no poder desde a Revolução de 30, e vai acabar caindo também logo após o fim da guerra. Mas a gente não foca na biografia do Vargas, né? A ideia era a biografia dos nazistas, né? Dos alemães que promoveram o Holocausto e, enfim, a Segunda Guerra Mundial. Tu consegue chegar a uma conclusão, assim, da figura do Goebbels, entre ele ser um gênio, como muitos o colocam, um gênio da propaganda, do marketing, talvez o pai do marketing aí, ou esse personagem tão maldito, assim, como um cara sórdido, maluco, um gênio do mal, realmente? Bom, o Goebbels era o ministro da propaganda de Hitler. A gente pode separar a vida dele em dois momentos, tá? Ele tinha ao contrário de muitos do alto escalão nazista, ele tinha uma boa formação. Ele vinha de uma família que não era família rica, mas que deu condições dele estudar. Então ele tinha doutorado em filosofia, que é uma área de humanas
enfim, importante, né? Claro. E ele teve, inclusive, instrução, né? Ele foi orientado por professores judeus. Ele namorou, ele chegou durante muito tempo com uma judia. Esse rompimento com os judeus e o antissemitismo dele nasce quando ele conhece Hitler. Então, ele se apaixona, ele mesmo diz no diário dele que ele se apaixona, ele tem amor surreal pelo Hitler, porque ele acha que o Hitler é o Messias, que é o cara que vai salvar a Alemanha de todos os males do mundo. E a partir daí ele empresta o seu serviço e a sua habilidade que ele tem para, enfim, elevar o Hitler à categoria de Deus, né, do povo alemão, e pregar contra o judeu, né? Então a gente separa essas duas coisas. Ele tinha uma capacidade realmente interessante, tanto que, inclusive, isso não pode ser negado. Escolas de marketing, jornalismo, enfim, estudam as suas teorias e suas práticas, porque ele conseguiu, através das suas ações, conduzir uma nação inteira a enfim, essa loucura que foi o nazismo, essa loucura que foi a guerra, conseguir a Alemanha cercada de todos os lados, sem nenhuma chance de vencer o conflito, e, no entanto, continuar lutando por um ideal, continuar lutando pelo Hitler, né, e essa habilidade que ele tinha de promover ações, a criação dos filmes que ele fazia, os discursos, né, ele é conhecido pelo discurso da guerra total, enfim, tinha uma oratória que era, como a do Hitler, também influente, né. Então, é um personagem complexo, como todos os personagens humanos, né? Como todas as pessoas, todo ser humano, ele é uma personagem complexa. Como eu falei, hoje é difícil esperar que alguém que seja formado em filosofia, né, ou tenha uma base em filosofia, tenha propensões ao autoritarismo, enfim, a direitas, digamos assim, do discurso político. Então, assim, a gente trata essa questão do livro, conta algumas coisas sobre ele, outras coisas curiosas também. Ele era um maníaco, não só para propaganda, mas também sexual, fazia o famoso teste do sofá em muitas das atrizes que trabalhavam para ele. Só. Então, modelo exportação, então. realmente são muitos. Ele era talvez um dos, embora isso seja hoje, né? Mas talvez há muitos personagens muito bizarros que a gente conta no livro. Maravilhoso. Já estava morrendo de vontade de ler antes. Te ouvindo falar, dá mais vontade ainda. Tem alguma coisa no forno, preparando já o próximo? Como é que é? Já temos. A gente deveria ter, Puxa vida, ter lançado esse ano. Imagino que essa pandemia tenha sido de muita profusão para ti. Eu tinha um trabalho já pronto do ano passado, que a gente fez uma pesquisa já de algum tempo, e, se Deus quiser, deve sair no ano que vem. E só não posso contar o que ainda. Então, tu volta para contar, evidentemente. Volto. Hoje a gente nem falou de imigração alemã, tu és um profundo conhecedor, estudioso e escritor desse capítulo importante da história. Estamos aí chegando nos nossos 200 anos, mas os próximos 4 anos, 3 anos e meio, a gente vai ter bastante coisa para conversar sobre isso também. Tu é uma figura muito querida, sempre muito bem-vinda na nossa Vale TV. Obrigado pelo carinho, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Um abração a vocês todos aí. Hoje, numa conversa de peso com o escritor dos personagens do Terceiro Reich, Rodrigo Trespach, imperdível, pela editora 106. Todos convidados a acompanhar não só esse trabalho do Rodrigo, mas, de maneira geral, o belo trabalho que esse escritor, nosso gaúcho aqui, realiza, Brasil e mundo afora. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.